Deus é maravilhoso e está aqui conosco. Como é maravilhoso sentir a presença do nosso Deus grande e poderoso. Vamos orar a Deus, irmãos. Querido Deus, amado e poderoso, te louvamos pela grande oportunidade que temos de poder nos reunir na tua casa, Senhor, e sentir a tua presença tão poderosa, tão preciosa neste lugar, Senhor. Deus, aqui estamos nós, Senhor, para entregar a nossa vida como um culto racional a Ti nesta noite. Recebe a nossa adoração, Senhor, como um culto racional em adoração a Ti, Pai. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, Senhor, crentes que o Senhor está prestes a retornar. Que o Senhor Jesus está pronto para buscar uma igreja. Deus, esse povo zeloso de boas obras, que busca a santificação, Senhor, nos ajuda a seguir rumo ao alvo, seguir o bom combate até o último dia que o Senhor tem para cada um de nós aqui na terra, Senhor. Te adoramos por tudo que Tu tem feito, Pai. Muito obrigada pela ação do Teu Espírito até aqui. Mas sabemos que Tu tem mais para hoje. Conduz, Senhor, a sequência deste culto. E recebe, Senhor, continua recebendo e agindo. Faz aquilo que Te apraz em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria de passar a direção do culto ao nosso pastor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vou apresentar também aqui, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria estarmos reunidos na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado. Aleluia. Temos uma carta de recomendação. Aleluia. Aleluia. Saudações do Senhor Jesus. Temos o prazer de recomendar o irmão Pedro Nunes Wolff, que se acha em gozo de perfeita comunhão com essa igreja, a fim de que o recebais no Senhor, como usam fazer os santos. Porto Alegre, 30 de junho de 2022. Presente, então, lá nem foi feita a apresentação, foi dele só a carta, né? E o irmão Pedro, então, o Wolff sempre participa conosco, né? Através dos vídeos, sempre dá um joinha, sempre escreve alguma coisa e é uma bênção de Deus. Estivemos ontem lá em Goiânia e o Senhor se fez presente, sentimos a presença do Senhor, aleluia, reunidos, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e hoje estará ministrando a palavra do Senhor aqui em Brasília, aleluia. Uma alegria ter o irmão conosco. E vamos orar depois também, lembrando que o irmão veio para fazer uma prova e ele dedicou assim o sábado, o dia inteiro em viagem lá para Goiânia, ministrou a palavra. Chegamos quase 1h da manhã, né? Meia-noite e pouco, 1h, e já teve que sair 11 horas da manhã para ir fazer a prova. Então ele, aleluia, honrou o Senhor. Glória ao Senhor, e o Senhor há de o honrar também, porque Deus é fiel e verdadeiro em todas as coisas. Cremos assim que a boa mão do Senhor há de abençoar o servo do Senhor. Esta semana, aleluia, continuaremos a orar pelo Varjão, orar por Goiânia. Foi bênção de Deus que o Tiago, filho do irmão Tadeu, e a sua esposa, a irmã Ireni, vieram então, participaram juntamente no culto, e que o Senhor possa dar vitória a servos do Senhor. Sentimos a boa mão do Senhor lá, cremos que o Senhor tem coisas grandes e firmes, mas são grandes as batalhas. Como nós vemos grandes embates aqui em Brasília, mas a boa mão do Senhor tem guardado e tem livrado cada um de nós. E por isso estamos alegres por podermos estar na presença do Senhor. Glória a Jesus.
Aleluia. E sentimos, irmãos, e é coisa maravilhosa quando nós sentimos a presença do Senhor, sentimos o toque do Senhor através dos louvores, através da oração, através de uma palavra. Aleluia. Sentimos a boa mão do Senhor que está conosco. Aleluia. Nos ajudando, nos fortalecendo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e santo, abençoa, Senhor, o teu filho que estará ministrando a tua palavra, Senhor. Usa o Senhor sobremaneira, da mesma forma que usaste lá em Goiânia, a falar aos corações, Senhor, aquilo que tu já tem posto, Senhor, já tenho revelado, ó Pai. Em nome do Senhor nós te pedimos, abençoa, Senhor, e que possamos estar com os corações abertos para ouvir, Senhor, a tua palavra, a tua voz através do teu filho. Em nome do Senhor nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meu Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Antes de estar compartilhando a palavra de Deus, gostaria de agradecer essa igreja, todos os irmãos que de alguma forma nos acolheram, né? E eu não tenho nem como retribuir, nem palavras para agradecer, né? A gente sempre, como o pastor Márcio falou, a gente acompanha, a gente olha, a gente assiste os cultos, a gente acaba conhecendo os irmãos de longe, mas a gente pôde estar aqui, Deus nos proporcionou este momento. E eu quero agradecer então o irmão Paulo Gilberto que nos recebeu, a irmã Elisângela, né? E o pastor Márcio, a irmã Patrícia, sua família, a Sarinha, a irmã Débora, o irmão Mateus, o irmão Rodrigo, todos os irmãos que nos acolheram ali na sua casa, de braços abertos, né? A gente pôde também estar em Goiânia, os irmãos que lá congregam, também de todas as formas se esforçaram e nos fazendo sentir em casa. Glória a Deus. Coisa boa a família da fé, né? A gente chega em qualquer lugar, a gente se sente à vontade, porque é o mesmo Espírito que está em nossas vidas. E antes de estar lendo a palavra do Senhor, gostaria de estar louvando a Deus. Glória a Deus. O hino que fala sobre os planos de Deus. Eu queria dizer que Deus tem planos para a tua vida. Assim como Deus tem planos para a minha vida, Deus tem planos para a sua vida. E eles não se frustrarão. Ah, mas já passaram 10 anos que Deus prometeu, já passaram 20, já passaram não sei quantos anos. E nem aquilo que Deus te prometeu. Eu quero te dizer que Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E as suas promessas não caem por terra. Aleluia. Vencer. Tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Mãos está, nenhum dos seus
seu barco parecer que vai naufragar. Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Chulabrai, chulabarandarai, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha que está este lugar. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Glórias a Deus. E nessa noite nós vamos estar falando sobre os planos de Deus para a vida de uma mulher. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis. O capítulo é o de número 16. Glória a Jesus. Uma passagem bem conhecida da igreja. Glória a Deus. Eu estava orando, estava lutando com o Senhor. Que a gente tem esse compromisso, de trazer a palavra do Senhor. E a gente sabe que não temos nada de nós mesmos para oferecer. E que a gente tem um compromisso de falar e repassar à noiva do Senhor aquilo que Ele quer falar com a sua igreja. Então a gente tem essa preocupação, né? A gente vê hoje em dia pessoas que são praticamente artistas, né? Pessoas que fazem do momento da palavra um show, pessoas que já têm uma técnica. E graças a Deus eu não tenho essa técnica toda. Então eu fico na dependência inteiramente de Deus, só que também é difícil. É difícil. Amém? Então, peço que os irmãos orem por mim e abram o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Gênesis capítulo 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui está nos contando uma história, a história que precede a história de Israel. Nós sabemos que Deus, ele escolheu Abraão
para que a partir da sua semente fosse gerado as tribos de Israel, que dariam origem então ao povo de Israel. E era comum na época, e era entendido que aquela mulher que não era fértil, a mulher que não gerava filhos, ela não tinha a bênção do Senhor. E nós vamos ver então que Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, dizendo: Abraão, eu multiplicarei a tua semente, te farei grande sobre a terra, te darei filhos, filhas. E Abraão creu na sua promessa, assim como Abraão já tinha crido quando Deus falou que era para ele sair da sua terra, da sua parentela. E nós vemos que Abraão nunca duvidou. Porém, acontece que passaram-se os anos. A Bíblia vai nos mostrar que Abraão já era mais avançado em idade, e assim como ele também, a sua esposa, chamada então de Sarai, ou de Sara, porque Deus não havia ainda trocado o nome de Abraão, e tampouco de Sara. E agora, conforme passa o seu tempo, começam a vir dúvidas no coração, começam a vir aflições, momentos, eu creio que Sara duvida daquilo que Deus havia prometido. E, de uma certa forma, ela tenta ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. Quem sabe era o sonho de Sara, quem sabe era aquilo que ela mais almejava. Eu não sei como é que era o convívio social na época, mas talvez ela olhava para outras mulheres, talvez até mesmo para as mulheres dos empregados da casa, porque a Bíblia vai nos dizer que Abraão tinha muitos servos e servas. E quem sabe quando as pessoas viam Sara, parece que ela estava ali, era a esposa de Abraão, um grande senhor, um homem muito rico, mas as pessoas olhavam para ela e diziam: ali está uma mulher infértil. Ali está uma mulher que não tem a bênção do Senhor. Quem sabe Sara observava as pessoas cochichando nos cantos, talvez falando alguma coisa dela, e ela olhava para os seus empregados, para as pessoas que trabalhavam ao redor, e pensava: como eu gostaria de ter um filho. Então, a Bíblia vai nos dizer que Sara toma uma das suas servas, era um costume da época, e os escravos, ou os servos, eles eram praticamente uma propriedade do seu senhor. Então, assim, foi também com Jacó, e a Bíblia vai nos dizer que ele casa com Raquel, casa com Lia, mas os filhos que compõem as tribos também não eram somente de Raquel e nem de Lia, mas também das servas delas. Então, a gente percebe que então os filhos das servas eram tidos como filhos dos patrões, né? Porque a semente era de Abraão, a semente era do chefe da casa. E agora Sara recorre a esta ferramenta, ou a este artifício, para tentar então ter um filho. E agora eu quero analisar essa história pelo ângulo de outra pessoa, de outro personagem que aparece, que é o ângulo da serva. E a serva está ali, servindo a sua senhora, fazendo as suas vontades, sem direito a nada, sem direito algum, simplesmente está ali servindo. E de repente a sua senhora chega para ela e dá uma ordem. Embora seja cultural, embora seja outro contexto, mas eu gostaria que nessa noite a gente se colocasse no lugar de Agar. E Agar está ali naquela casa e chega a sua senhora e diz: olha, a partir de hoje, eu quero que tu deite com meu esposo. E tu vai gerar um filho, esse filho vai ser meu. E aquela mulher que não tinha nada, agora ela deita-se com o esposo de Sara, com o patrão, e ela tem um filho, que a única coisa que agora ela tem é um filho. E aquela única coisa que ela tem, para dizer que é dela, agora é tido como da patroa. E agora trava-se uma guerra dentro daquela casa.
Aonde Sara diz, o filho é meu. E Agar diz, mas foi gerado de mim. Tu és infértil. E Sara diz, mas eu sou a dona, a tua dona. Então esse filho é meu. E eu imagino os ânimos daquela casa como ficaram estremecidos, né? Uma querendo agora puxar, traz-se uma guerra pela atenção de Abraão e um clima, e agora Agar, ela também é praticamente esposa, porque ela também dorme com Abraão e ela tem esse filho. Então aquela que tem direito não é fértil, mas aquela que não tem direito, ela gera. É uma situação tão complexa. E Sara vai reclamar para Abraão. Era de direito, ela tinha uma posição. E aqui eu começo a aprender algumas lições neste momento. Porque Sara, ela era a esposa de Abraão, ela tinha um papel dentro daquela casa. E Agar não soube respeitar isso. Agar não soube respeitar isso. E aqui eu entendo que por mais que nós tenhamos alguma vantagem, por mais que tenhamos alguma qualidade que nos traga destaque, que nos dê proeminência, que nos faça talvez pensar que somos capazes de alguma coisa por termos essa qualidade, isso jamais nos dá o direito de nós sairmos do nosso lugar. Isso jamais nos dá o direito de nós nos levantarmos contra as autoridades que Deus constituiu. Aleluia. E Agar agora se levanta contra Sara. E Sara vai ter então com Abraão, e Abraão diz, a escrava é tua, a serva é tua, faz com ela aquilo que bem te parecer, faz com ela aquilo que tu quiseres. E a Bíblia não vai entrar em detalhes, mas a Bíblia vai nos dizer que agora Sara humilha Agar. Eu não sei se ela bateu em Agar, não sei se ela deixou de castigo, qual era a pena naquela época que se costumava usar. Eu sei que aquilo ofendeu Agar de uma forma que ela ficou muito sentida. Ela já não tinha nada, não tinha direito a nada. E de repente alguém que está numa posição maior ainda a oprime, a humilha. Me parece que foi algo bem extremo, porque se elas já estavam num ambiente desconfortável, me parece que elas já discutiam, que elas já trocavam palavras ásperas. Ela chegou num ponto de humilhação em que Agar disse, eu vou fugir daqui. E me parece que essa é uma decisão que vem muito no nosso coração automaticamente. A gente não consegue perceber que em algumas situações a gente entra com as próprias pernas. Quem foi que provocou essa humilhação? Quem provocou essa humilhação na vida de Agar foi a própria Agar quando se levantou contra a sua senhora. Quando ela sai da posição aonde Deus havia colocado. Veja bem, irmãos, que essa história, claro que a gente entende que por trás disso a vontade de Deus, por trás disso há uma direção de Deus, mas a história seria completamente diferente se Agar fosse uma mulher que soubesse estar na sua posição. Quem sabe Ismael teria crescido dentro da casa de Abraão, teria desfrutado talvez de grandes bênçãos, teria vivido ao lado do seu pai. Mas voltando aqui a este momento, agora Agar sai da presença da sua senhora e foge para o deserto. E muitas vezes é falado sobre um outro momento da vida de Agar, mas eu quero me deter neste momento, aonde Agar sai por conta própria da casa de Sara, fugindo de uma situação onde ela mesma havia provocado. E agora ela corre para o deserto, e nós sabemos que o deserto é um lugar de frio, é um lugar de calor, é um lugar de extremos, é um lugar de dificuldade, é um lugar de escassez. E agora ali está Agar, aquela mulher sozinha. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação em que Agar estava dentro do deserto. E nós começamos a reclamar com Deus, dizendo: Deus, eu estou passando por um momento de dificuldade. Eu estou passando por esse momento difícil na minha vida. E talvez alguém poderia pensar: Deus está vendo aquela situação, quem sabe Deus vai vir consolar Agar. A Bíblia diz que Deus chega a enviar um anjo para falar com ela. Mas a mensagem do anjo talvez não fosse aquilo que ela queria ouvir. Qual foi a mensagem do anjo? O anjo disse para ela: volta para casa. E lá tu te humilha. Te humilha. Te humilha diante de quem? Debaixo da mão da tua senhora. Aleluia. Chorai, osteris, tu imahara shuri. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso que acontece, irmãos, quando nós saímos de dentro do plano de Deus. Quando nós tomamos decisões precipitadas que nos conduzem a um deserto. Deus olha para nós e diz: te humilha. Quando nós erramos, talvez com o nosso irmão, aqueles que são casados com o cônjuge, e muitas vezes nós queremos ter razão, queremos fazer valer e prevalecer a nossa vontade, e quem sabe chegamos na presença de Deus para dizer: fulano tem que mudar, fulano falou isso, não gostei. E queremos ser o dono da verdade, mas às vezes nós estamos errados como Agar estava errada. E a resposta de Deus para nós nesses momentos em que nós entramos em desertos, em situações difíceis, por causa das nossas atitudes, é: te humilha. A resposta de Deus para a nossa oração, para a nossa vida, a direção que Deus nos dá nesses momentos em que nós estamos cheios da nossa vontade é essa: te humilha. Volta para onde tu saiu. Às vezes tomamos decisões, direções fora da vontade de Deus sem consultar a Deus. Levados pelas emoções. No momento de tristeza, Agar sai de casa. No momento de humilhação, ela sai de casa. Uma atitude impensada, uma atitude sem orar, uma atitude sem buscar a vontade de Deus. E Deus manda que ela faça isso, e Agar, ela se humilha então. Aleluia. E quando ela se humilha e volta então para a casa de Abraão. Mas Deus também, assim como mandou, deu uma ordem para ela, o anjo do Senhor, que seria uma teofonia do próprio Cristo, faz uma promessa para Agar, dizendo: eu te darei um filho que chamarás de Ismael. E agora então, ela invocou ao nome do Senhor. Veja, irmãos, Agar, ela era uma egípcia, provavelmente suas religiões eram outras, mas naquele momento ela tem um encontro com Deus. Tem um encontro com o próprio Jesus, e no versículo 13 do capítulo 16 diz: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e disse: tu és Deus que vê. Aleluia. Ela precisou passar por aquela situação para que ela então invocasse a Deus. Ela estava dentro da casa de Abraão. Ela estava dentro de um povo, de uma família que conhecia Deus, que buscava Deus, que tinha tido experiências com Deus. Mas ela não invocava o Senhor. Naquele momento, aleluia, que Deus se revela para Agar, então ela invocou o Senhor. E agora, irmãos, alguns capítulos para frente, no capítulo de número 21 e no versículo 8, a Bíblia vai dizer que Isaac nasceu. Passaram-se os anos, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara. E agora ali está os dois filhos de Abraão, Ismael e também Isaac. E agora os dois começam a se implicar um com o outro. E novamente nós vemos um embate entre Agar e Sara. E Deus falou com Abraão. Aleluia. Deus falou com Abraão. Porque novamente as duas estavam naquele clima ruim. O Isaac implicava, o Ismael implicava com Isaac, e assim ficava aquele clima, e as mães tomavam as dores,
E novamente agora Sara vai para Abraão e fala, olha aí, o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, no versículo de número 9, capítulo 21. Porque ele caçoava de Isaac, Ismael caçoava de Isaac. Mas agora Abraão, imagina, irmãos, Ismael já é um rapaz, já está há alguns anos na casa de Abraão, Abraão já apegado, tendo ele como filho. E Sara diz, manda embora. E Abraão então vai orar e buscar a presença de Deus. E Deus fala, escuta a tua mulher. Faz aquilo que ela está te dizendo. E agora Sara manda embora. Ou melhor, Abraão manda Agar embora. Lhe dá um odre, lhe dá um pão. E a Bíblia diz que novamente vai Agar pelo deserto. Mas aqui o cenário é diferente. Aqui o contexto é diferente. Por quê? Porque aqui foi Deus. Aqui Deus mandou para o deserto. Aqui não foi Agar que provocou a situação toda. Aqui não foi ela que tomou uma decisão precipitada. Não foi ela que disse, eu quero sair, eu não aguento mais. Mas a Bíblia vai dizer que por causa do seu filho ela é mandada embora. E Deus diz para Abraão, manda ela embora. Aleluia. E aqui são momentos de dificuldade, momentos, situações que nós passamos, como Agar passou. Mas que Deus nos leva para o deserto. Aleluia, para nos dar experiências. E ali está Agar novamente no deserto. A água acabou, o pão acabou. E a Bíblia diz que está Agar e Ismael no deserto. Daqui a pouco ela diz, eu vou deixar o meu filho aqui e eu não quero ver ele morrer. Aleluia. Uma situação extrema, pastor Márcio. Uma situação difícil. Mas Deus estava no controle. Aleluia. E essa é a grande diferença, irmãos. Nós podemos passar pelo deserto que for na nossa vida. Nós podemos passar pela situação que for. A questão é se nós estamos na direção de Deus ou se nós estamos fazendo algo que é consequência das nossas atitudes. O deserto parece ser o mesmo. O deserto parece ter a mesma dificuldade, é o mesmo frio à noite, é o mesmo calor escaldante durante o dia. A escassez de água é a mesma, a diferença é que Deus está no controle. A diferença é que Deus está passando juntamente com Agar. Deus está olhando aquela situação. E mais uma vez o anjo aparece e fala com ela. E diz, eu ouvi a voz do menino. Aleluia. Por que o anjo fala que ouviu a voz do menino? E não a voz de Agar? Aleluia. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso conosco enquanto nós estamos dentro da sua palavra. Então eu vejo que quando o anjo está falando com Agar, dizendo, eu ouvi a voz do menino que está chorando no deserto. O anjo está dizendo para Agar, Agar, tu lembra que na outra vez que tu estava no deserto eu te prometi um filho? Tu lembra que eu mandei tu voltar para casa de Sara e que eu te disse que tu terias um filho, que seria, a promessa foi minha. Eu estou vendo que tu foi obediente. O anjo está falando para Agar, nesse momento eu estou vendo a tua obediência. E eu estou vendo a promessa que eu fiz, então tu está dentro da minha palavra. Porque tu voltou para casa. Irmão, se Agar tivesse ficado no deserto na primeira vez, contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus, me parece que o fim dela seria trágico. E o deserto, irmãos, não é o momento que Deus quer nos matar, mas o deserto é o momento que Deus quer nos ensinar. E o deserto é necessário para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida.
Se Ismael não estivesse no deserto, ele não teria ido, então, juntamente com a caravana que passava por ali. Se Ismael não estivesse no deserto com Agar, ele teria tido momentos talvez bons, talvez maus, mas não seria aquilo que Deus queria. E aqui está, irmãos, o plano de Deus para a vida de Agar. E no meio daquele caos, no meio daquela situação toda, Deus se revela mais uma vez e diz: Agar, abre os teus olhos. Tem um poço ali. Veja, irmãos, que é interessante que nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis, a nossa visão parece que só vê o problema. A gente não acha a solução, mas quando a gente tem um encontro com Deus, Deus ele clareia as coisas. A Bíblia não vai dizer que Deus fez aparecer um poço, não. A Bíblia não vai dizer que o anjo fez um milagre e nasceu um poço no deserto, não. A Bíblia vai dizer que os olhos de Agar se abriram e ela viu um poço que estava ali. Todo momento a solução está perto de nós. A todo momento, aleluia, a solução está a um passo. Que passo, irmão Pedro? Que é o passo que está tão perto? É o passo da comunhão com Deus. Aleluia. Que às vezes a gente liga para o pai, liga para a mãe, liga para o chefe, para o pastor. Esquece de falar com aquele que nos prometeu. Aleluia. Quem nos prometeu não foi o pai, quem nos prometeu não foi o pastor. O Deus da promessa, aleluia, que está conosco. Está a todo momento ali, a solução está a um passo. A solução está a um passo de nós, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que quando cercaram a cidade de Samaria atrás do profeta, a mesma coisa aconteceu. O moço veio correndo para o profeta e disse: profeta, cercaram a cidade, há exércitos em toda a cidade. E a oração do profeta não foi: Deus envia o socorro, Deus envia os teus exércitos. A oração do profeta foi: abre os olhos do moço. A solução já estava pronta, aleluia. Deus já estava, aleluia, no controle de tudo aquilo que estava acontecendo em Samaria. Deus cuida daqueles que são seus. Deus não ia deixar matarem o profeta, Deus não ia deixar Agar morrer de sede no deserto, aleluia. Mas ela queria ensinar a confiança, queria ensinar, aleluia, onde devemos recorrer. E no Salmo 121, um grande homem que aprendeu a confiar em Deus escreve: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. O mesmo que escreve o Salmo 121, ele escreve no Salmo 23, no verso 4, dizendo: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Enquanto nós estivermos, Jesus disse: enquanto vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será concedido. Mas nós temos que estar, na verdade, nós temos que estar debaixo da obediência, debaixo da promessa de Deus. E então, quando nós clamamos, Ele nos atende. Aleluia. Deus quer nos ensinar a confiar. Deus quer nos ensinar a depender, aleluia. É difícil, irmãos, porque nós gostamos de ter o controle das coisas. Coisa boa sair e saber que tem dinheiro para comprar, tem dinheiro, que tem um plano de saúde se precisar. E nós esquecemos de depender. Aleluia. Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho aquilo que eu aprendi, eu tenho talvez teologia, eu tenho talvez conhecimentos que agregam a mensagem. E esquecemos de depender.
E muitas vezes Deus permite a gente entrar no deserto. Aleluia. E existem esses dois tipos de deserto que nós entramos por conta própria. E Deus diz assim, volta para casa. Sai daí. É o mesmo deserto que Elias entrou. A Bíblia diz que Elias saiu. Elias viu o fogo descer do céu. E agora, quando Jezabel ameaça, ele se esconde numa caverna. E quando vem a resposta de Deus, diz o quê? Sai daí, Elias. Que fazes aí, Elias? Quem é que te mandou tu ir para aí, Elias? Aleluia. É o mesmo anjo que apareceu para Agar e disse, Agar, o que está fazendo aí? Volta para casa. Aleluia. Mas é o mesmo Deus também que levou Agar pelo deserto, que a sustentou, que disse para Elias, Elias, não vai chover mais, mas eu vou te sustentar. É a mesma escassez de água, é o mesmo deserto talvez, mas é Deus. Eu não sei se você chegou aqui no contexto que você entrou em alguma situação. Talvez você entrou em um problema com a família, no trabalho, na escola. Você entrou em algum problema e você está dizendo, Deus, por que eu estou nesse deserto? E Deus quer nos levar a uma reflexão nessa noite. De procurar entendermos, aleluia, que nós precisamos nos humilhar. A palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. Aleluia. Talvez você está passando um deserto pelas suas próprias consequências das nossas atitudes, e Deus está dizendo, te humilha. Aleluia. Deus tem promessas para a nossa vida, para a tua vida nessa noite, mas Ele está dizendo, te humilha. E ao meu tempo eu vou te levar novamente, talvez para um deserto, que vai ser um processo para algo grande que eu tenho para fazer na tua vida. Aleluia, mas não é o tempo de estar no deserto, não é o tempo de estar chorando, não é o tempo de estar passando por essa situação. Te humilha, volta. Aleluia, volta, porque eu quero fazer gerar algo no teu ventre. Aleluia, isso é a promessa de Deus para nós. Mas talvez você está passando por um momento difícil. E você olha e não sabe por que você entrou neste momento difícil. Eu quero dizer, Deus está te guiando por um deserto. Mas fica tranquilo que Ele está contigo. Alabrai, xalamancho, remanagassúria, diribri, combianai. Não é para te matar, é para que você tenha experiência, é para que os teus olhos se abram, para que você contemple os poços sobrenaturais de Deus no meio do deserto. Deserto não é lugar de poço, mas o poço estava ali. Deus já tem a solução pronta. Deus já tem a solução preparada para a tua vida. Mas Ele quer ouvir você clamar como Agar clamou. Ele quer ouvir o choro da promessa. Se você está no deserto por causa da promessa, nessa noite diga para Deus, Deus, lembra-te das tuas promessas. Lembra, Senhor, daquilo que o Senhor prometeu. Cholamaya, lara, choramagaya, tiramancholeira, halabra, choramacantaraia, elabrai, choramai. Deus está aqui nessa noite. O Deus que cumpre promessas está aqui nessa noite. Em meio ao teu deserto, Ele está aqui nessa noite, dizendo, eu te trouxe a este lugar. Eu te trouxe a este lugar para revelar-me a ti. Há momentos que o dinheiro não resolve, há momentos que o odre seca, que o pão acaba.
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Glória a mas Jesus. a palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus eterno, aleluia. Aleluia. Te cantoria Shandarabacai. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantas vezes buscamos no recurso do homem. Aleluia. Eu creio que Agar naquele deserto, aquele sol torrante, e ela abria o odrezinho de água, dava um golinho, pega Ismael, toma um golinho, e ia na caminhada, calor, aleluia. Daqui a pouco eu tô com sede, mãe, ia lá no odrezinho, abria, tomava só um golinho e dizia: pega, meu filho, toma aguinha, tem mais aqui, mas daqui a pouco começou a acabar, aleluia. O recurso do homem é limitado, aleluia. Chegou o momento que ela abriu o odre, Ismael: mãe, quero água, mãe. Acabou o recurso, aleluia. Rakanda Rabassura Bacai. Acabou o recurso, aleluia. Não tem mais água, aleluia. Glória a Deus. É lá no fundo do poço, muitas vezes, quando nós olhamos para todos os lados e não tem saída, o Senhor pode daí abrir os nossos olhos, aleluia, para que podemos contemplar a fonte sanadora, aleluia, para que podemos contemplar o Salvador, para que podemos contemplar o milagre da parte de Deus, aleluia. O irmão comentou acerca de recursos, e me veio já quantos irmãos que buscam a mensagem, seja na teologia, seja no Google, seja onde for, mas os recursos são limitados, fica embaçado, não consegue. Rabachonda Rabagai. Mas quando não tem mais recurso, ele diz: Senhor, é de ti, Senhor, que tem que vir a água, é de ti, Senhor, que tem que vir a água, aleluia. Aí abre-se então os olhos, e aí é uma fonte de água, não é somente um odre. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos confiar no Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, abre-nos os olhos para que possamos ver essa fonte, para que possamos então nos saciar. Qualquer área da nossa vida, confiar no Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.
Depois estaremos orando novamente por essa prova. Aí pode pensar, mas já foi feita a prova. Mas Deus é Deus de poder e de glória. Aleluia. Deus opera todas as coisas, ontem, hoje e eternamente.